nós temos cerca de uma centena de e-mails sobre Romanos 9, que é o capítulo da Bíblia recordista de perguntas para nós. Aqui está uma delas, um e-mail recente de um ouvinte chamado Arão. Olá, Pastor John. Hoje eu estava lendo Romanos 9 e me deparei com essa passagem bastante conhecida como uma doutrina difícil de engolir. Eu acredito que Deus é soberano, mas não consigo evitar levar em consideração o "se" que Paulo apresenta no início do verso 22. Essa linguagem foi usada da mesma forma que usamos hoje. Significa que Deus pode, mas não necessariamente que ele faz isso? Essa é uma interpretação viável? Como o senhor explica essa conjunção e suas implicações? Bem, talvez para encorajar aqueles que têm dificuldade com a mensagem de Romanos 9, vou fornecer uma breve autobiografia. Quando eu estava ensinando Bíblia e grego na faculdade de Betel, de 1974 a 1980, em quase todas as aulas surgiam problemas da soberania de Deus versus a vontade do homem. Piper, se Deus é soberano, como você diz, como o homem pode ser responsável pelo próprio pecado? Nessas discussões, Romanos 9 sempre era parte da minha resposta. Então havia vários debates sobre como interpretar Romanos 9, principalmente os versos de 1 a 23. Então, na primavera de 1979, eu pedi uma licença de alguns meses para estudar. Eu já trabalhava lá havia 6 anos. Então foi uma boa hora. De maio de 1979 a janeiro de 1980, enquanto estudava, eu só orava e pensava em Romanos 9, dia e noite, todos os dias. Eu tinha que me decidir sobre esse assunto. Onde eu quero chegar? Eu tive muitas dificuldades com isso. Creio que Romanos 9 é um divisor de águas para a sua visão de Deus. Eu tinha que decidir se aquele capítulo dizia o que parecia dizer, se ele significava o que eu afirmava, ou tinha alguma outra explicação. Desses 9 meses de estudo surgiu o livro A Justificação de Deus, um estudo teológico e exegético de Romanos 9, versos 1 a 23. Eu compartilhei essa dificuldade com aqueles que leem este capítulo, coçam a cabeça e tentam reorientar suas mentes. Eu fiz isso, mas não penso que Romanos 9 permita qualquer interpretação. Creio que Romanos 9 fala do destino eterno das pessoas, não apenas de seus papéis na história. Ele lida com indivíduos, não somente com instituições. Em geral, essas são 2 razões que as pessoas usam para afirmar: não, você não deve usar Romanos 9 para falar de eleição individual ou predestinação. Não é difícil ouvir isso. Permita-me mostrar aos ouvintes como decidi abordar o capítulo a partir de Romanos 9, versos 2 e 3. Paulo diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que judeus, seus próprios compatriotas, estão perdidos e perecendo. E isso cria em Paulo não apenas uma agonia de partir o coração, como ele descreve, mas também um enorme problema teológico. Será que as promessas de Deus falharam? Quer dizer, se os judeus estão com um véu cobrindo o rosto, eles não estão vendo Jesus como seu Messias. E não é apenas 1 ou 2, mas a maioria deles. Então a pergunta desse capítulo é: a promessa de Deus para Israel foi abolida? A questão é justamente que alguns judeus têm caído, não o povo como um todo. Eles estão perecendo. A resposta de Paulo aparece em Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Então, ele fornece uma resposta básica com o motivo. Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Essa é a resposta básica que ele dá. Em outras palavras, Paulo responde o problema justamente apontando que esses israelitas, em particular, não são de fato parte do Israel herdeiro das promessas. É a perdição de indivíduos que cria o problema. Ele não é imposto nesse capítulo.
é o problema dentro de Israel. Existem israelitas que estão perecendo e Paulo resolve o problema teológico ao afirmar que a palavra de Deus a Israel não falhou, porque nem todos de Israel são Israel. O resto de Romanos 9, versos 1 a 23, traz Paulo tratando da demonstração ou da vindicação da justiça de Deus no exercício de sua soberania, tendo misericórdia de quem ele quer. Então Romanos 9,14 diz: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Eu comecei a escrever meu livro a partir daí. A injustiça da parte de Deus? E a resposta é: de modo nenhum. O restante, os versículos 15 a 23, oferece apoio a por que não há injustiça da parte de Deus. Ele fornece o argumento no versículo 15, no qual diz: Pois ele, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então Deus é livre para ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele é livre para demonstrar misericórdia a quem ele quiser. Ninguém merece. E Deus não é injusto por concedê-la livremente a quem ele quiser, mas a outro, não. Mas por que Deus exerce sua liberdade ao escolher um e não outro? Assim chegamos à pergunta que nosso ouvinte faz com relação aos versículos 22 e 23. Creio que essa é uma das respostas mais definitivas de Paulo na Bíblia. Todos deveriam ouvir bem quando eu disser isso. Uau, isso é uma enorme reivindicação. Então vou repetir. Os versículos 22 e 23 são a resposta definitiva de Paulo, e eu diria que da Bíblia também, quanto a por que Deus faz o que faz ao escolher um e não outro. Foi exatamente assim que nosso ouvinte perguntou. Logo no início, o versículo traz um se. Devemos responder a essa pergunta dizendo: verdade. Nenhuma objeção legítima pode ser levantada. Voltarei a isso já já. Veja o que diz a frase. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? O ouvinte perguntou. A palavra se, no início do verso 22, significa que Deus poderia agir dessa forma, mas ele não age? Em outras palavras, o se significa que ele poderia agir assim? E isso iria condizer com o entendimento reformado do Piper? Mas que na realidade Deus não age dessa forma? O Arão perguntou: essa é uma interpretação viável? A resposta é não. Não é viável. Não é apropriado colocar dessa maneira. E há muitas razões para isso, mas vou focar em uma delas. A razão é que o se, que inicia os versículos 22 e 23, já apareceu antes em Romanos 9. A questão não é se vai acontecer. Já aconteceu. Paulo está retomando o que ele já disse antes. Ele está aplicando o que disse com relação a Faraó. Quando Paulo diz: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição? Ele está reafirmando o que acabou de dizer com relação ao Faraó nos versos 17 e 18. Veja o que ele diz. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. 5 versículos depois, no verso 22, quando Paulo se refere ao desejo de Deus mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, isso é exatamente o que ele fez com Faraó.
descrito no verso 17. O se não é hipotético, ele é real. Deus fez isso. A pergunta é: se Deus fez isso, é possível levantar uma objeção legítima? E a resposta é não. O argumento principal de Paulo nessa sessão é que Deus é justo ao ter misericórdia de quem ele quiser, Romanos 9,14. Ele nunca agiu errado para algum ser humano, nunca. Ele sempre sustenta o infinito valor do que lhe é infinitamente valioso, sua justiça. Ele sustenta sua glória. Em sua liberdade absoluta e gloriosa, terei liberdade de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ele mostra as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia. É o que diz o versículo 23. E este é o objetivo final do universo. Esses vasos de misericórdia são preparados de antemão por Deus para a sua glória. Mas, nesse exato momento, os vasos de misericórdia, e agora estou falando para nossos ouvintes, são todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemos ao evangelho.com.